Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez gravando um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Quero hoje fazer um comentário bíblico de uma mulher judia que se tornou rei, que se tornou rainha. Ela se tornou rainha, a primeira judia a se tornar rainha. Vamos lá? Eu quero falar um pouco sobre Hadaz. Quem era Hadaz? A história bíblica diz, e a história cultural, a história da cultura judaica, declara que a rainha Esther, ou rainha Hadaz, era a mulher mais bela da época. Além de ser a mulher mais bela da época, diz a história bíblica que ela era morena. E também a história bíblica diz que Hadaz era a mulher mais alta da época, no tempo do rei Artaxerxes. Olha só que coisa interessante. Diz a história que o rei Artaxerxes, ele tinha 127 países em seu domínio, em sua autoridade. A Bíblia diz que ele fez uma festa que durou 6 meses direto, sem parar. Sem parar, 6 meses de festa. Olha só, a história diz que Hadaz, ela era descendente da tribo de Benjamim e descendente direto da família de Saul. Olha só que interessante. E quando nós olhamos na cultura, a gente descobrimos quem era o pai de Hadaz. O pai de Hadaz era Abiel. Abiel era o pai de Esther. E quem era a mãe de Esther? A mãe de Esther se chamava Lia. Lia era o nome da mãe de Esther. Quando eu olho para a história bíblica e a história cultural, nós descobrimos muitas coisas interessantes. Descobrimos que a família, o pai e a mãe de Esther, morreram na guerra. Morreram num confronto de guerra. Olha só que interessante. E quando nós olhamos para o nome Hadaz, se lembra de uma planta raríssima que tem no deserto e chamado flor de muda, conhecido como perfume e no espinheiro. Espinheiro no perfume. Olha só que interessante. Mas quando nós olhamos ao nome Pérsia, que é o nome babilônico, que é o nome dela Esther, a gente descobre que é a deusa do amor, a deusa da estrela. Olha só que coisa interessante. Mas também quando nós olhamos o nome dela em grego, também descobrimos uma revelação. Miglai. Miglai quer dizer aquele que vive no esconderijo. Olha só que interessante. Ou aquele que fica no anônimo. Olha só que interessante. Conhecido como Aestaré no grego. Olha só que interessante. Quando olha a biografia, diz a história e a cultura que Esther, ela estava com 20 anos de idade. E o rei Artaxerxes tinha entre 27 a 37 anos que ele vai e casa com Esther, ou conhecida como Hadaz. Mas quando a gente olhamos para a biografia desta mulher, a gente descobrimos aonde que Esther morava. Ela morava em um lugar chamado Suzã. Alguns historiadores, pesquisadores, declaram que Esther morava em Suzã, perto do Jardim do Éden. Olha só que interessante. E diz a história que a rainha Esther, esta mulher, sendo judia, se tornou rainha. A primeira rainha judia na Bíblia Sagrada. Olha só que interessante. Quando nós observamos sobre a história desta mulher, a gente descobre muitas coisas sobre a vida desta mulher. A gente descobre que ela teve que fazer parceria. Ela faz parceria com Deus. A primeira coisa que ela faz, a parceria com Deus. Ela faz um voto com Deus. Depois ela faz um voto com Mardoqueu. Depois ela faz um voto com o mordomo do rei. E Esther fica um ano de preparação. Ela estava se preparando. E então ali havia mais de 1000 mulheres num concurso de beleza. Mas só quem vence, aquele que tenha o chamado,
Só vence aquele que é escolhido por Deus. Só vence aquele que o Senhor pôs para vencer. Amém? Quero deixar esse comentário bíblico para vocês, para elevo de conhecimento e de graça. Ficam todos no Shalom Aleichem. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a paz para todos. Shalom Kavai.